Feito esse controle dessas principais despesas, nós poderíamos, então, reduzir alguns impostos, como foi feito. O liberal-democrata controla os gastos do governo, derruba os juros, os investimentos privados entram, 980 bilhões de investimentos contratados em mineração, em ferrovias, em petróleo, concessões, aeroportos, privatizações, um fluxo, 2 planos Marshall, 2 vezes mais dinheiro do que foi usado para reconstruir a Europa no pós-guerra. Com a mudança dos marcos regulatórios, cabotagem, saneamento, todas essas mudanças de marcos regulatórios atraem investimentos. A retomada dos leilões de petróleo, dos poços, todos esses leilões atraem investimentos. Nós tivemos compromissos de 10 anos, em torno de quase $1 trilhão, compromissos assumidos, que estão em andamento, exatamente porque nós mudamos esse equilíbrio. Em vez de ser o governo tentando puxar a economia, os juros altos, e mata esse trilhão de investimentos privados, é o contrário, você controla os gastos do governo e a liquidez do mundo inteiro vem para o país para investir e fazer o país crescer. São dezenas, centenas de investidores, grandes operadores internacionais entrando e milhares, milhões de investidores financeiros colocando recursos para fazer toda essa transformação econômica no país. Transformação do Estado brasileiro, saindo da área, justamente das áreas onde ele estava, que não são atividades fim de um governo. Atividade fim de um governo não é petróleo, não é saúde, educação, saneamento, são as coisas, segurança pública. E as coisas foram acontecendo. É evidente que seria muito melhor ter conseguido fazer o pacto federativo desde o início, a reforma tributária, a reforma administrativa. Nós fizemos a reforma da Previdência, destravamos leilões de petróleo no primeiro ano, aprovamos a lei de liberdade econômica, as reformas microeconômicas, democratizamos o acesso ao crédito, fomos fazendo aquelas mudanças importantes. Por isso que eu tinha certeza que o país não ia cair 10%, ia cair 3% quando chegou o Covid, porque eu sabia que o organismo já estava ficando mais resistente. E aí, com as medidas que nós fizemos, o organismo começou a se recuperar e a economia se recuperou. E continuamos, no segundo ano, fizemos todos os planos de combate à pandemia. No terceiro ano, retomamos as reformas estruturantes, né? Fizemos marco de saneamento, continuamos fazendo cabotagem, continuamos fazendo. E independência do Banco Central, né? Quando a inflação começou a subir, nós dissemos, olha, antes que esse aumento transitório e setorial de preço, que eram preços de alimentos e preço de material de construção, que estavam subindo no início do Covid. Antes que isso se generalizasse e perdêssemos o controle, independência do Banco Central. Porque um Banco Central independente, ele sabe que a missão dele é garantir a estabilidade de poder de compra da moeda, ou seja, o valor de compra das aposentadorias, dos salários, da poupança. E a forma de você manter o valor de compra é justamente esse sistema que nós temos de metas de inflação. Quando a inflação sobe e escapa da meta, fugiu da jaula, a variável de controle, que são os juros, começa a subir e a inflação desce e volta para a jaula. Da mesma forma, nós precisávamos de uma meta de endividamento, ou seja, uma faixa. A dívida brasileira pode ficar entre 60% e 80%. Quando ela escapa dessa faixa, você precisa das variáveis de controle, que foi exatamente o que nós fizemos. Ou seja, nós precisamos criar qual é o regime fiscal, já que não tem teto, já que o teto complica, já que tem situações extraordinárias, nós criamos a cláusula de calamidade pública, ou seja, o teto é retrátil. Quando tem um desastre, tem uma guerra, tem qualquer coisa, você vai lá, aperta o botão, que é a cláusula de emergência, cláusula de calamidade pública, o teto abre e você gasta, foi o que nós fizemos, mas em despesas transitórias, com a guerra, com o Covid, o que for. Acabou a guerra, você aperta o teto, ele baixa de novo e trava. Esse era o regime que existia. Mudou-se agora, está indo em direção a um arcabouço fiscal diferente, mas nós já tínhamos a visão de que tem um instrumento muito mais simples e muito mais efetivo. Da mesma forma que tem a meta de inflação e o juros sobe ou desce de acordo com a trajetória da inflação, você tem que ter a meta de dívida. E na hora que o endividamento estiver crescendo muito rápido, você acelera privatizações,
Você usa suas variáveis de controle, controla gastos, usa suas variáveis para jogar a dívida de volta para a jaula, para ela ficar lá dentro. Então, a sustentabilidade fiscal é basicamente um fenômeno financeiro. Você tem que manter uma estabilidade fiscal, seja porque você vai aumentar os impostos. O social-democrata gosta de aumentar impostos, nós preferimos controlar os gastos, o liberal-democrata. Mas a ciência econômica diz que os dois são válidos. Num caso, a gente pode crescer mais rápido se o setor privado é que for quem puxa a economia. No outro caso, quem aposta em governo acha que vai crescer mais rápido se fizer aposta no governo e aumentar os impostos. Não é o que a teoria econômica mostra. Os governos dirigistas todos tiveram uma performance muito inferior às democracias liberais. A exceção recente é a China. E é uma exceção que pode ser temporária, porque todos os regimes centralistas, eles desempenham muito bem durante 10, 15, 20, 30 anos. Porque fazer estrada é uma tecnologia dominada, é simples. Fazer uma hidrelétrica também é conhecida, a tecnologia. Então, fazer investimento em aço, em siderurgia, durante 10, 20, 30 anos, são tecnologias conhecidas, você cresce rápido. Mas o sistema centralizado não tem inteligência suficiente, porque o vigor da nossa espécie, inclusive, é essa, é a nossa diversidade. Um inventa aqui uma aplicação da internet, o outro inventa o carro elétrico, o outro inventa Google, o outro inventa... Ninguém sabe o que vai ser mais efetivo. Então, o bom é justamente essa descentralização de inteligência, que uma vez que isso é um princípio básico, o filósofo da ciência dizia, quanto maior o número de experimentos, maior o ritmo de progresso. Porque você experimentou várias coisas, um deu certo, todo mundo vai e copia aquilo e aquele é o certo. Se é centralizado, é o ministro do planejamento ou é o primeiro-ministro que sabe o futuro e que vai decidir que programas vão ser os mais efetivos? Como é que esse cara pode saber tudo? Tem que ser descentralizado. Feito esse controle do lado de cá, devia ter a reforma tributária. Agora nós vamos em direção à reforma tributária. E os princípios também são conhecidos. Tem um pacto federativo, pelo qual cada instância de governo determina os seus impostos. Tem uma inexorabilidade técnica, você tem que sair de bases pouco eficientes, como faturamento, onde você tem cumulatividade de impostos. Você sai de faturamento, sai de folha de pagamentos, o que causa desemprego em massa. Os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa de trabalho. E essas reformas estruturantes sofreram um abalo, um atraso, exatamente porque o Covid chegou. Então a reforma tributária acabou não acontecendo. Existem vários detalhes, mas isso é material para as nossas conversas futuras, reflexões futuras.